Uma produção. Bruá. Como assim eu como pão? Hoje vou falar de um alimento que deve ser dos mais amados no nosso país. Portugal tem dos melhores pães. Também tem dos piores, mas tem dos melhores pães. Mas é um alimento que provoca medo nas pessoas. Alguém que pense, há muitas pessoas que pensam: ai, não vou comer pão, não vou comer pão que engordo. Ou então, a primeira coisa que me dizem quando querem emagrecer é: Ana, eu já cortei no pão. E a minha questão muitas vezes: Mas comia assim tanto e reduziu?" Não, não, cortei mesmo, que toda a gente sabe que o pão é que engorda. E agora também há o medo do glúten. Eu já falei do glúten no episódio dos mitos alimentares, mas realmente, neste episódio vale a pena voltar aqui a falar um bocadinho, porque há muitos pães que são feitos com farinhas com glúten, como por exemplo a farinha de trigo, a de centeio, a de cevada, e também há imensa gente que tem medo do glúten. Tem medo desta proteínazinha. Tem uma proteína que não é assim tão, em termos nutricionais, não tem assim tanto interesse, mas que as pessoas que não são alérgicas ou que não são celíacas não têm qualquer problema em consumi-la. Se bem que agora com a pandemia e quando ficamos em quarentena, aquelas pessoas que tinham pânico do pão, nem pensar em comer pão, nem pensar em comer glúten, bem, é que a farinha dos supermercados desapareceu. Fica aqui uma nota que pessoas como eu que até faziam pão em casa, que depois deixaram de fazer, porque deixei de ter os ingredientes para tal. Mas tudo bem, eu comprei, está tudo perdoado, não vamos falar, não vamos falar sobre isso. Os celíacos devem realmente retirar totalmente o glúten da alimentação, e isto aqui não é às vezes, é totalmente. Quem não tem essa doença, não há qualquer problema em comer pão, quem diz pão com glúten ou qualquer fonte de glúten. Portanto, temos aqui um pão amado por muitos e que muita gente não come, mas que podiam comer. O pão é um alimento equilibrado e ainda mais nos últimos anos, porque um dos problemas que o pão tinha era o excesso de sal da sua constituição. Felizmente, mudaram aqui a lei, ainda bem, e passou a haver um limite máximo de sal e um limite máximo assim já bastante tolerável, portanto o pão é realmente um alimento equilibrado. Pois agora existe diferentes tipos de pão, há imensos tipos de pão e há aqui uma vantagem porque voltou a haver eh, pães feitos com boas farinhas, pães feitos com fermento natural, pães que na sua constituição têm realmente aquilo que necessita, que é a água, a farinha, tal fermento natural e um bocadinho de sal. Isto são os ingredientes que o pão deve ter. Se nós formos ver a maior parte dos pães, ou a grande maioria dos pães que são feitos ainda no nosso país, acabam por ter imensos outros constituintes, desde açúcar, a gordura, a emulsionantes, a melhoradores, a isto e aquilo. E isso sim pode não ser tão interessante a nível nutricional. E outra coisa que acontece muito agora é as pessoas dizerem: Não, eu agora estou a comer pão proteico. O objetivo, quando alguém prescreve o pão num plano alimentar, são mesmo aqui os hidratos de carbono, não é a proteína do pão, até porque depois os valores são baixos. Até porque se eu quiser aumentar a proteína, nós vamos colocar o recheio no pão, e que aí pode ser um queijo magro, o ovo, por exemplo, aí sim grandes fontes de proteína. Um à parte. Uma porção de pão são cerca de 50 gramas. Neste momento, a maior parte dos pães no mercado, os pães que nós vamos comprar, são todos maiorzinhos. E quando digo maiorzinhos, é significativamente maior, é cerca de 80, 100, 120 gramas. E mesmo que estes pães sejam de farinhas boas, um pão de centeio integral, um pão de mistura, de fermentação natural, tudo muito bem. Se em vez das 50 gramas estivermos a comer 100, aí é que nós temos que ter atenção. Aí sim pode depois, ao fim do dia, somando as calorias todas, haver aqui um aumento calórico de aumentarmos a ingestão de calorias. Mas essas calorias são boas. São boas. Só que as calorias boas e as calorias más engordam o mesmo. Claro que nós preferimos sempre comer alimentos com calorias boas, mas temos que ter na mesma o controle do seu número. Portanto, quando dizem o pão engorda, eu se quero emagrecer vou cortar ao pão. Eu não como pão.
porque quer emagrecer, temos que ter em conta as quantidades. Qualquer alimento, quando me pergunta o alimento A, B, C, D, o pão engorda, a minha resposta é sempre a mesma. Depende. Vai depender. É que o que engorda, de facto, é o consumo excessivo de calorias, é haver mais calorias do que aquelas que nós gastamos no final do dia. Mas isso não quer dizer que esteja relacionado com um alimento específico, não é? Ah, eu como pão, portanto engordo. Não. Eu como pão e posso manter o meu peso, ou como pão e posso emagrecer, e como pão e posso engordar. Vai realmente estar relacionado com o total das calorias do dia. Realmente há alguns hábitos alimentares associados ao pão que podem ser engordantes, quer pelo seu a quantidade do seu consumo, quer pelo recheio que lhe colocamos. Por exemplo, há muitas pessoas que colocam sempre pão na mesa. Comem o prato, com tudo que têm direito, e depois ainda comem o pão. Aqui o pão é um extra. Portanto, imaginem, ao almoço, até comem a sopa, depois o prato, com os legumes e depois com arroz ou batata ou feijão ou grão, já tem ali a fonte de hidratos, e depois ainda comem mais um pão. Isto aqui não é correto. Se querem comer pão ao almoço, podem comer uma sandes, pode ser perfeitamente execuível, mesmo num processo de emagrecimento. E outra questão, muitas vezes este pão, o que é que lhe vão colocar dentro? Imensa manteiga, imensos patês, enchidos. Isto sim, muita caloria extra. E depois outro comportamento que acontece muito, de certeza que se não conhecem, ou conhecem alguém que todos os dias passa na padaria no fim do trabalho, sai de pão quentinho àquela hora, sabem? E depois não resiste. E depois tem o pão quentinho em casa. E depois até já lanchou. E até tinha lá feito um lanche, dois lanches, número de lanches que seja o indicado. E de repente vai ali um snack extra. Até porque o pão estava quentinho e depois aquilo com muita manteiga. E depois de repente não foi um, foram dois. E de repente até ao jantar o saco do pão que até devia chegar ao dia seguinte, depois já só sobrou mesmo o saco porque o pão já foi. Estes comportamentos são engordantes, são. Mas não é pelo pão, é ou pela quantidade ou pelos recheios que colocamos dentro. Muita atenção a isso. E outra coisa, é diferente eu falar de um pão integral, ou um pão de centeio, ou um pão de mistura, e depois vir falar daqueles pães doces, como o pão de leite, ou um brioche, mesmo o pão de forma, que acaba por também a maior parte deles tem açúcar. É muito diferente, estamos a falar deste tipo de pães, uns pães. Um pão de centeio é muito mais saudável sem comparação do que um pão de leite, até porque o pão de leite já não enquadra aqui bem no pão e já enquadra nos bolos. E depois também é diferente eu dizer: "Ah, eu comi o meu pãozinho de centeio com queijo fresco magro", por exemplo, ou dizer: "Não, coloquei um daqueles cremes de chocolate, ou coloquei ali não sei quantas fatias de presunto, ou então uma marmelada cheia de açúcar, ou uma compota cheia de açúcar, ou alguma coisa cheia de gordura". É muito é muito diferente, sem dúvida que sim. E aqui outra vantagem, nós quando, por exemplo, comemos ao pequeno almoço ou ao lanche um pão, tipo, com queijo magro, ou com ovo, ou com um fiambre de aves, conseguimos controlar muito melhor o apetite, não só pela fibra presente no pão, como pela proteína deste recheio. Portanto, isto é uma coisa muito importante de ter em conta. Perguntam muitas vezes qual será então a melhor altura de comer pão. Eu, como disse agora, normalmente falo ao pequeno almoço ou o lanche. O pequeno almoço, porque realmente ajuda a saciar bastante e depois ajuda a equilibrar o resto do dia. O lanche pode ter pão, pode, se realmente uma forma de saciar, muitas vezes até uma quantidade pequena de pão, a pessoa fica tão contente de comer o pão que consegue depois não comer mais a seguir, porque não serve de nada dizer assim: "Bem, não vou comer pão ao lanche", porque a pessoa na cabeça dela aquilo engorda e depois substitui por 3 peças de fruta. Pois, se calhar é muito, não é? Pois, se calhar é. Outra coisa, imaginem então que até o almoço, que pode ser pão, pode, ou mesmo aqui ao pequeno almoço, porque estas opções que eu vou dar que também servem ao mesmo para um branche, que até seria, imaginem, um pão com ovo e abacate. Tudo muito bem, tudo muito alimentos bons. Só que é diferente comer uma fatia pequena de pão com um ovo e que só com uma porção de abacate, comer uma fatia gigante de pão com ovo e um abacate inteiro lá em cima, ou então uma fatia gigante de pão
com manteiga de amendoim. São opções saudáveis, mas o excesso, e aqui neste caso, quer pelos hidratos de carbono, quer pela gordura, por exemplo, não é indicado para quem queira perder peso, ou então até pode fazer isto de uma forma esporádica, mas se diariamente ou numa base muito regular comer estas doses excessivas, mas é que volto ao mesmo, quer seja do pão, quer seja de outra coisa qualquer, vai levar a que engorde. Uma informação importante. Agora lembrei-me daquele vídeo tonto de que informação tão dramática. Então, há pessoas que não comem pão porque engordam e comem aveia. Só assim para saberem. 60 gramas de pão integral tem 175 calorias. 60 gramas de aveia, 233. Portanto, 60 gramas de pão, 175. 60 gramas de aveia, 233. Não é assim muito diferente, não. E podemos ir variando. Podemos até fazer o ajuste, então até comemos as 60 gramas de pau e reduzimos aqui um pouco da aveia. Até porque é que a aveia tem aqui mais das calorias? Porque acaba por ter mais hidratos, mais proteína e mais gordura. Mas é só mesmo para perceberem que pessoas que até gostam de pão e que estão a retirar e que estão a fazer o sacrifício de não o comer e substituem por uma aveia, que às vezes até nem gostam e que realmente pode não fazer muito sentido. Mais do que os alimentos, temos de ter esta noção, esta consciência que são as quantidades desses tais alimentos que devem ser adaptados às necessidades de cada um. E assim podemos comer pão. Podemos, não é à vontadinha, mas com peso e medida podemos realmente comer. Em relação aos mitos associados ao pão, muitas vezes dizem que o pão integral é melhor porque tem menos calorias. Não, em termos nutricionais não há grande diferença entre o pão integral e o pão de farinhas refinadas. Em termos calóricos é basicamente igual. Qual é o interesse do pão integral? O seu teor em fibra, que é muito maior e, portanto, sacia muito mais e acaba por ter mais vitaminas e minerais, bastante importante. Comendo aqui um pão integral ao pequeno almoço, portanto, vai ser importante para regular a alimentação ao longo do dia, porque temos logo aqui uma fonte de fibra e, portanto, sacia. Portanto, ao pequeno almoço, podemos ter logo o pão nosso cada dia, sem qualquer problema. Qual é o interesse então do pão integral? Sacia mais, tem mais fibra e o seu conteúdo nutricional é mais rico pelo seu teor em vitaminas e minerais, podendo evitar pães de farinhas refinadas. Ótimo. Há pessoas também que não comem pão porque dizem que o pão tem colesterol. O pão tem colesterol, mas a quantidade presente em 100 gramas é inferior a 5 miligramas. Portanto, 5 miligramas de colesterol em 100 gramas de pão não é de todo significativo. O que é que pode realmente aumentar o colesterol? Abrimos o pão e atiramos lá para dentro meia embalagem de manteiga. Aí sim. O pão incha. Muita gente me diz: o pão incha. Há quem associe depois este facto de inchar ao glúten, mas o que da maior parte das vezes acontece é que o pão incha porque as pessoas compram pão de má qualidade. Compram pães que, quanto mais barato, melhor, e portanto, estes pães, para serem realmente muito, muito baratos, as farinhas não são de qualidade, os ingredientes não são os melhores, a adição de melhorantes de farinha, os fermentos usados são os fermentos químicos péssimos. E realmente o que é que vai acontecer? Depois nós não vamos realmente, digamos, reagir bem a este pão e vamos nos inchar. Por isso, eu sugiro sempre e sempre que possível, peço para as pessoas então comprarem um pão de fermentação natural. Este pão de fermentação natural, que usa fermentos naturais, que usa, ou massa-mãe, vai levar o dobro do tempo a ser feito do que, por exemplo, um pão com fermento industrializado. Vai ser um bocadinho mais caro, vai. Vai ser um bocadinho mais caro, mas compensa. Também é mais caro porque realmente dá mais trabalho ser feito, os ingredientes são melhores e isso também se paga. E não é assim tão mais caro e cuidar da nossa saúde parece-me um ótimo investimento. Estes pães de fermentação natural têm um sabor melhor pelo seu processo, ficam assim com sabor, até assim, às vezes parece um travozinho amargo, excelente. O índice glicémico é mais baixo. Digestão é mais fácil, até por causa dos seus ingredientes, a sua digestão é mais fácil e depois no processo daquela fermentação também há uma série de digestões que depois, quando nós comemos o pão, a digestão é muito mais simples. Como no seu processo de produção, durante o fabrico, há a produção de ácido acético, vai inibir
a produção de bolós e, portanto, este pão conseguimos armazenar mais tempo, mas de qualquer forma, aquela sugestão que eu dou sempre é: nós compramos pão, não precisamos de ir à padaria todos os dias, portanto, podemos comprar umas em quantidade, fatiado ou então em doses individuais, e depois deixamos algum para comermos assim fresco e o restante congelamos e podemos, se tirarmos o pão de véspera, ele fica incrível. A ingestão deste pão de fermentação natural vai também fazer com que haja um aumento das bactérias benéficas no nosso intestino. Portanto, gostam de pão? Comam pão. Estão num processo de emagrecimento? Podem comer pão na mesma. Vamos ter atenção às quantidades. Até porque o pão é de longe, mas assim, muito de longe, muito mais equilibrado nutricionalmente de qualquer outra opção que normalmente é usada para substituir. Bolachas, bolos, os cereais de pequeno almoço. Portanto, em comparação com estes alimentos, o pão é de longe mais equilibrado nutricionalmente. Claro que não é por ser mais equilibrado nutricionalmente que vamos comer em excesso. Se for então para comer pão, vamos preferir ao pequeno almoço ou ao lanche. Depois nas outras refeições já temos outras fontes de hidratos. Preferir os pães de fermentação natural e evitar aquelas opções altamente processadas que têm nos seus constituintes gordura e açúcar. Vamos aproveitar os pães incríveis que há no nosso país. E mesmo que, agora estou-me a lembrar, por exemplo, um pão do Alentejo, que são ótimos, mas também agora, mesmo que uma pessoa viva no norte, centro ou no outro lado qualquer do país, conseguimos comprar. Há broas ótimas. Eu sei que depois o problema são as quantidades. Estou-me agora a lembrar da broa da Vintes, que de repente, claro que dá vontade de comer logo uma inteira. Pois dá, mas nós somos pessoas cheias de maturidade e não vamos fazer isso. Vou contar aqui uma história que me acontece muitas vezes. Eu sou nutricionista, sim, que novidade. E como pão, sim, que novidade. E há pessoas que me dizem assim: Ah, a Ana é normal, a Ana é como nós com pão. Pois sou. Então, o que é que queriam que eu fizesse? Que bebesse água e comesse alface. Também faço isso, mas também como pão, porque realmente é um alimento saudável, sem medo, sem alimentarmos mitos, porque os mitos não são uma boa alimentação. Vamos fazer boas escolhas e nessas boas escolhas pode haver pão. Como eu disse há pouco, pão nosso cada dia nos dai hoje com moderação. Até para a semana!